Ele é casado, tem 2 filhas, começou sua trajetória vendendo picolé aos 12 anos. Aos 14 anos, trabalhou como cobrador de ônibus, o qual foi seu único emprego com carteira assinada. Abriu a primeira empresa aos 17 anos. Hoje, ele é sócio e proprietário de 8 empresas. Profetizei mais 3 aí. De 8 empresas. Inclusive, para quem não sabe, esse próximo palestrante é sócio do Empreende SC. Ele é um sócio investidor do evento. Ele entrou com a gente esse ano para fortalecer ainda mais o evento e construir algo cada vez maior. Então, gostaria de chamar o palco com vocês, no palco do Empreende SC, palestrando pela primeira vez, Gerson Sangalete. Seja bem-vindo, Sangá! Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de fazer parte desse evento que a todo ano vem crescendo mais e mais. O Fernando está de parabéns. Eu não queria que ele tivesse falado que eu era sócio também do Empreende para ninguém descobrir que eu só estou aqui palestrando porque eu sou sócio. Eu obriguei ele a me colocar na agenda. É brincadeira, pessoal. Hoje eu venho com esse assunto, o impacto da meta. Pense, crie e conquiste. E eu vou explicar para vocês por que a gente vai falar sobre isso hoje. Há um tempo atrás, eu comecei a criar metas. Eu sempre criei metas escritas no papel e eu comecei a criar metas mais claras e mais específicas. E comecei a atingir essas metas e alcançar e ter resultados e sucesso. Só que eu comecei a perceber que os meus amigos, alguns conhecidos meus, eu perguntava e ninguém criava meta. E eu pensava, por que ninguém cria meta se é tão importante e o resultado é maior? A meta é importante não somente para alcançar o resultado desejado, mas para acelerar o teu resultado. Algumas coisas que muitas vezes vocês iam demorar 5 anos para executar, com metas definidas e processo de ação, vocês conseguem alcançar num período bem menor. Esse impacto da meta, ele impacta a tua vida diretamente no que você escolher como ação, ou um sonho que você tem, uma meta que você tem da tua vida, um desejo, um objetivo. Pessoal, para a gente começar a falar sobre metas, a gente precisa entender qual o tipo de pessoa que nós somos e qual o tipo de pessoa que a gente tem que ser para criar a meta. Existem 3 tipos de pessoa. Existe o pessimista, o otimista e o realista. O pessimista é aquela pessoa chata que tudo que ela faz, nada dá certo e ela sempre está reclamando. Ela sempre está dizendo que não consegue executar, que não consegue fazer, e ela acaba tendo uma energia tão negativa que acaba passando muitas vezes para vocês essa energia. Então você nunca deve ser pessimista para criar metas, porque se você for pessimista, você não consegue ter o poder da imaginação e você não consegue criar meta. O que a gente precisa ser? A gente precisa ser otimista. O que é o otimista? O otimista é aquela pessoa que sempre pensa positivo. Só que o problema do otimista, o que é? O problema é que ele tem uma facilidade muito maior de se frustrar. Por quê? Porque ele sempre está pensando positivo. O realista é aquela pessoa que ela é otimista, porém ela faz as coisas dentro da realidade. O que a gente precisa ser? Nós temos que ser otimistas nas grandes metas, mas ao mesmo tempo realista com as nossas condições. Todo crescimento tem que ser de forma escalada. O que acontece aqui? Se a gente for otimista e ao mesmo tempo realista com as condições do momento, a gente vai conseguir definir metas e vai conseguir alcançar essas metas. Se a gente não for realista, o que vai acontecer? A gente define uma meta só sendo otimista. E a gente define essa meta num prazo de 1 ano, sendo que essa meta precisa ser num prazo de 2 anos. Então tu tem que ser realista com a condição que tu tiver no momento. Então é simples. Pessimista, se afaste de pessimista. Se vocês têm gente na família de vocês que só carregam vocês para baixo, elas vão roubar a energia de vocês e vocês vão acabar sendo pessimistas também. Então afaste essas pessoas e comecem a ser otimistas, mas ao mesmo tempo realistas. O ser humano é o único ser vivo que tem o poder da imaginação. Tudo que você acredita, você pode conquistar. Use esse poder da imaginação para criar grandes metas, sonhar grande. Sonhar não custa nada. O ser humano é o único que tem o poder da imaginação. O que é a imaginação? O que é a imaginação? A imaginação é a nossa fé. É as coisas que a gente cria
a gente não vê, mas a gente acredita que ela está lá. Então, quando você acredita que você pode conquistar, automaticamente você tem um poder maior para conquistar. Porque tudo que nós acreditarmos que nós conseguimos fazer, realmente a gente vai conseguir fazer. Só que o que acontece? A maioria das pessoas não acredita nas próprias conquistas. Ela não acredita que ela vai conseguir alcançar uma determinada meta que ela escolheu. O que vai acontecer? Ela não vai conseguir fazer, ela vai desistir na metade do caminho, porque ela não tem motivação. Você só tem motivação quando você acredita no que você pode conquistar. Então, nós como os únicos seres vivos que temos o poder da imaginação, a gente tem que ter fé, imaginar as coisas e pensar em metas grandes. A partir do momento que tu começa, tu imagina e tu sonha, cria grandes metas, automaticamente fica mais fácil de tu criar essas metas. O que é objetivo e meta? Qual a diferença dos dois? Objetivo é a descrição do que se pretende alcançar, e a meta é como iremos alcançar o objetivo, estabelecendo estratégia e prazo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem que tem metas claras estabelecidas, levanta a mão. Agora, os que levantaram a mão, quem que tem metas claras estabelecidas, escritas num papel e com um processo de ação? Poucas pessoas. Então é o seguinte, é disso que eu estou falando hoje. Eu não estou falando de metas quantitativas, aumento de produção, aumento de vendas. Eu estou falando de metas pessoais. Aquilo que toca dentro do teu coração, aquilo que você tem como objetivo na vida. É esse tipo de meta que eu quero falar para vocês. Aquela meta que você vai definir com o teu pensamento. Você vai sonhar em 5 minutos, você vai definir o teu objetivo e tu vai demorar 2 semanas para criar um processo de ação. Ele é demorado para criar, porque você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer um mapeamento de como você vai conquistar essa meta. Vocês imaginem só, eu construí uma casa, certo? Eu tenho o terreno, eu tenho os materiais, eu tenho uma equipe de pedreiro, só que eu não tenho projeto. Como que eu vou fazer essa casa? Como que eu vou começar? É difícil. Pode ser até que eu consiga, mas eu vou demorar um tempo bem maior. Isso é uma meta. Uma meta sem um processo de ação é a mesma coisa que uma casa sem um projeto. Tu só tem ela na tua imaginação, a casa, mas tu não tem ela desenhada. Então a meta, para funcionar, ela precisa ter um processo de ação. Você precisa iniciar, saber onde tu vai iniciar e saber aonde você vai terminar essa meta. Por que a gente deve criar uma meta? Quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então a gente tem que ter a meta e o processo para saber qual o caminho que a gente vai trilhar. A meta, ela te mostra o caminho para uma mudança de rota. Todos que criarem uma rota, que criarem uma meta, vocês vão ter que mudar de rota. Se vocês criarem uma meta, independente do tamanho dela, vocês têm que estar preparados, muitas vezes, para trocar de ambiente, para trocar de amigos, ou seja, vocês vão trilhar um caminho diferente, uma rota diferente. Porque se vocês têm uma meta a médio, a longo prazo, e essa meta é grande, você tem que estar preparado, se você quer cumprir essa meta, para muitas vezes até se afastar das pessoas. Por quê? Você tem que criar uma mudança na tua vida para te poder realizar essa meta. E essa mudança vai ser o quê? Vai ser um novo caminho, uma nova rota. Essa nova rota, ela vai te levar a conhecer novas pessoas. Conhecendo novas pessoas, você vai ter novas ideias. Tendo novas ideias, você vai ter novas ações. E com novas ações, vocês vão ter resultados diferentes. É impossível você ter resultado igual fazendo sempre a mesma coisa. Então, se você cria uma meta, e essa meta é muito importante, um desejo, um objetivo grande dentro do teu coração, mesmo que seja só tua particular, você vai se dedicar, você vai ser destinado a cumprir essa meta. O que você precisa fazer? Você precisa criar um processo de ação e precisa mudar de rota para te ir em caminhos diferentes, encontrar pessoas, ideias, ações e resultados. O que é o resultado? É o último, lá na frente. O resultado é a conquista, o alcance da meta. Nós não precisamos do destino, nós precisamos de um rumo. O processo da meta te proporciona isso. Nós não precisamos do resultado, nós precisamos viver o processo até o resultado. Imaginem uma meta e um objetivo que vocês têm. Muitas vezes você tem um processo de 5 anos e em 5 minutos você alcança a tua meta.
Então você vai viver 5 anos atrás do teu resultado, pensando somente no resultado, e você vai aproveitar só 5 minutos do teu resultado. Então a gente precisa ser feliz e precisa viver o processo e não o resultado. Por isso que eu sempre digo que a gente está procurando o quê? A gente não está procurando um destino, a gente está procurando um rumo para alcançar o destino, porque é durante a caminhada, durante o processo que você é feliz, e a maioria do teu tempo você vai estar no processo e não focado no resultado. Pessoal, aqui nós temos 5 passos para criar um plano de meta. A gente vai falar agora primeiro sobre o plano de meta, para depois falar sobre o processo de meta. O que a gente precisa fazer para criar esse plano de meta? São 5 passos e simples. Crie a meta em sua mente. 2º, escreva. 3º, verbalize. 4º, coloque prazo. E 5º, crie seu processo de ação. Quando você verbaliza, ao mesmo tempo que você está falando, você está escutando. E quando você escuta, você grava mais facilmente no teu subconsciente. É mais fácil de tu relembrar isso futuramente. E quando tu estiver executando essa meta, tu vai lembrar que tu falou sobre ela. Por isso que é importante escrever a meta, é importante verbalizar ela, e é muito importante colocar prazo na meta. Aí vem aquela hora que eu falei para vocês sobre ser realista. Não colocar o prazo, vocês têm que ser realistas. De repente, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um carro popular, e a minha meta é ter uma Ferrari, e eu coloco ali um prazo de 2 anos na meta. Poxa, eu tenho que ser realista e dizer, vou ter um carro popular até eu chegar numa Ferrari, de repente 20, 30 anos. Então eu tenho que ser realista e colocar o prazo certo. Isso eu dei um exemplo para vocês. Então esse prazo que você coloca na meta é importantíssimo, porque ela tem que estar dentro da tua realidade, dentro das tuas condições. É muito importante. E mais importante que isso, o que é? É criar o processo de ação. Agora eu vou falar para vocês sobre o processo de ação. Quem foca no resultado desiste. Quem foca no processo persiste. O que acontece aqui, pessoal? Eu tentei descobrir e comecei a estudar e pesquisar por que as pessoas, ou por que nós desistíamos de algumas metas, porque eram a longo prazo. Médio prazo e longo prazo era mais fácil de a gente desistir. E eu fui estudando e acabei estudando alguma coisa sobre neurociência e descobri o motivo, o que se passa no nosso cérebro, por que a gente muitas vezes desiste dessas metas. O que acontece? O nosso corpo, ele tem um hormônio que é a adrenalina. Quando ele chega no nosso cérebro, ele é a noradrenalina. A noradrenalina, ela tem o mesmo efeito que a adrenalina no nosso corpo. Ela deixa a pessoa em estado de ação. Então ela deixa em estado de ação. A noradrenalina, ela tem que subir para que a gente fique alerta durante o dia. Então durante o dia o nosso corpo vai produzir esse hormônio. O que acontece? Quando a gente cria essa meta, a nossa noradrenalina aumenta, porque tu diz, eu vou cumprir essa meta. E tu vai lá e coloca o prazo de 5 anos na meta. O que vai acontecer? Daqui 3, 4 meses, tu desiste. Quantas pessoas aqui já criaram metas, principalmente depois do primeiro do ano? Do primeiro do ano eu vou começar a fazer tal coisa, e antes do carnaval já desistiram. Por quê? Porque é o teu cérebro que faz você desistir. Porque o teu cérebro, ele tem o quê? Ele tem a noradrenalina que vai te dar o estado de alerta e de ação, mas ele precisa da motivação. Se ele não tiver motivação, a noradrenalina vai bater uma luz vermelha no teu cérebro e ela vai cair. E o que vai acontecer? Você desiste. E como que eu faço para persistir? O nosso cérebro, ele tem um mecanismo que a dopamina controla a noradrenalina. Controla de que forma? As duas têm que estar em equilíbrio. Como que eu faço isso aí? Como que a gente aumenta a dopamina? Conquistando, comemorando. A gente tem que comemorar o quê? Micro resultados. Aí que vem o quê? Aí que vem o processo. O processo, ele é um conjunto de ações para a gente executar algo que nós chamamos de etapa. Quando nós definimos etapas e a gente alcança a etapa, a gente comemora, porque é um micro resultado dentro de uma meta. O que acontece? A dopamina aumenta, que é a nossa motivação. O nosso cérebro entende que a gente está tendo um progresso. Quando o cérebro entende que nós está tendo um progresso, ele continua firme naquilo. E daí é onde você vai conseguir cumprir a sua meta. Depois que tu terminou essa etapa, você comemorou, você parte para a segunda etapa.
conquistou a etapa, o que vai acontecer? A tua dopamina, você comemorou, a tua dopamina vai subir de novo. O que acontece? Deu motivação, você continua. O teu cérebro, ele precisa ter certeza que o teu corpo está tendo progresso. Se ele não sentir que está tendo progresso, o que vai acontecer? A noradrenalina e tu desiste. Então, muitas vezes nós desistimos das metas a longo prazo, porque nós não temos etapas, não temos processo definido. Nós temos que comemorar cada etapa que a gente passa do processo. Tu comemorando a etapa, você vai aumentar a tua dopamina, equilibra com a noradrenalina, e você vai continuar sempre até chegar à meta. Todo o processo depende de nós para acontecer. Não é igual um ciclo que ele se renova sozinho. O processo, ele depende de nós para que ele aconteça. Então a gente tem que fazer o quê? Criar as etapas e criar esse processo de ação. Um exemplo que eu vou dar para vocês é uma receita de bolo. O processo de ação é a mesma coisa que uma receita de bolo. Vamos dar um exemplo aqui. Se vocês pegar uma receita de bolo e lá na metade vocês esquecerem, ela tem 10 itens. Lá na metade vocês esquecerem de um dos itens, o que vai acontecer? O bolo não vai sair conforme vocês queriam. Vamos dar um exemplo que vocês esqueçam do fermento. O fermento é para crescer. Não vai crescer o bolo vai ficar, como é que a minha mãe chamava? Batumado. Ele vai ficar pequenininho, não vai crescer. O que acontece? A gente tem que criar a meta, tem que criar todas as etapas e tem que fazer uma etapa, cumprir uma etapa por etapa, até tu chegar na última e cumprir a tua meta. Todo o nosso crescimento, ele tem que ser em escalada. Então você tem que criar a meta, o processo de ação da meta, cumprir todas as etapas da meta, como uma receita de bolo, porque senão você vai alcançar a tua meta faltando alguma coisa. Por isso que quando tu cria ela, e essa meta é a médio e longo prazo, você criou ela, e você esquece de uma das etapas, você vai alcançar a meta, mas muitas vezes você não vai alcançar com a firmeza que você queria ter alcançado essa meta. Criando uma meta e o seu processo de ação. A gente cria uma meta de que forma? Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Meta, abrir uma empresa. Prazo 2 anos. Aqui o que eu tenho? Eu tenho realmente uma meta, realmente um prazo e realmente as etapas que eu usei para criar uma empresa. Então o que eu faço aqui? Eu abro a empresa e eu tenho um prazo de 2 anos para abrir ela, para fazer o que durante esses 2 anos? Definir o ramo. O que eu quero mostrar para vocês aqui não é a meta, não é abrir uma empresa, mas é como vocês criam a meta. Aqui no lugar de abrir uma empresa, vocês vão colocar o objetivo que vocês quiserem, a meta que vocês quiserem alcançar. E vocês têm que sonhar alto, gente. Sonhar alto, porque é importante vocês usar o poder de imaginação para criar metas grandes, metas a pequeno, médio e longo prazo. Essa meta aqui, abrir uma empresa, eu tenho 8 etapas. A cada etapa que eu cumpro da minha meta, eu vou lá no meu caderno, eu vou lá no meu aplicativo, ou lá no Word, no Excel, e risco. Eu cumpri essa meta, risquei. O que eu faço? Comemoro. Sai para jantar com a esposa, com a namorada, faz alguma coisa. Você comemorou, você faz o teu cérebro se motivar, e aí você continua, e cada vez você insiste e persiste mais. Aí você tem uma meta de abrir uma empresa, e eu vou dar um exemplo para vocês, e essa aqui é uma meta, construir um prédio. Há 15 anos atrás, ou quase 20 anos atrás, eu tinha uma meta de construir um prédio, e eu olhei por um prédio pequeno de um concorrente e falei assim, eu trabalhava com construção, mas eu era um construtor, não tinha uma consultora. Eu olhei e disse assim, um dia eu vou fazer um prédio igual esse, eu vou criar uma meta. E eu estabeleci a meta e estabeleci o prazo. Em menos tempo do que o prazo, eu cumpri essa meta. Foi onde me caiu a ficha e eu disse assim, meu Deus, gente, como a meta é importante para alavancar os nossos negócios, principalmente na área financeira, mas também ela é muito importante em qualquer área que você quiser. Você pode criar uma meta de casamento, ter filhos, você pode criar um processo para casar. Isso quer dizer o quê? Arrumar primeiro a mulher, depois namorar um pouco, noivar, isso tudo é um processo de ação. Eu tinha essa meta de lançar e construir esse prédio. O que eu fiz? Eu comecei, hoje eu faço 5 obras dessa.
5, 10 vezes maior, porque eu criei uma meta na minha vida, e essa meta que eu criei, eu fui atrás e eu alcancei. E quando você alcança uma meta antes do prazo, o que você faz? Não vamos fazer igual a Dilma de dobrar a meta, tá? A gente vai fazer o quê? Vai criar uma nova meta. A gente cria uma nova meta mais alta, e quanto mais tempo, mais metas você alcançar, mais motivado você fica. Porque vocês pensem bem, a gente tem um monte de coisa na cabeça de objetivos, mas não está escrito no papel. Como é importante vocês terem metas escritas no papel, para vocês terem empolgação, motivação, para cada dia concluir, alcançar e ir mais para frente com as suas metas. Atitude mental positiva, esse é o ponto principal. Se você não tiver atitude mental positiva, você não consegue criar nenhuma meta. Por quê? Porque geralmente nós criamos metas para quê? Para alcançar um resultado. E se você não tiver uma atitude mental positiva, você não vai pensar em resultado, você vai pensar só em desgraça, só negativo. Então, por isso que eu falei no começo da palestra para vocês se afastem dos pessimistas, mesmo que sejam parentes de vocês, tá? Elas são pessoas, como que eu posso dizer, incontornáveis, né? Porque são seus parentes. Mas se você puder se afastar, é melhor. A pessoa pessimista, ela te carrega o buraco, e você nunca vai conseguir ter uma atitude mental positiva perto de uma pessoa pessimista. O principal, um dos pontos principais para criar a meta é a atitude mental positiva. Você consegue o que quiser. Se não possuir o dom, você pratica até ficar bom. O que quer dizer isso aí? Muitas pessoas não criam metas porque acham que para cumprir, alcançar uma meta, ela precisa ter o dom. Então daí eu falo assim, não, eu quero ter uma meta de ser um jogador de futebol e eu tenho 18 anos, 20 anos, vou dar um exemplo para vocês. Não, mas eu não nasci com o dom. O que acontece? Eu não vou fazer. Só que, se você não possui o dom, você pratica várias vezes até ficar bom. A prática te traz a perfeição. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que vocês conhecem demais, que é o Ayrton Senna. Eu acho que quem aqui nasceu dos anos 82, 83 para baixo, viu o Ayrton Senna correr. O Ayrton Senna, ele foi tricampeão de Fórmula 1, e a meta dele, quando ele era pequeno, quem escutar ou ler a história dele vai entender, a meta dele era ser piloto de Fórmula 1. Ele começou lá no kart, quando era bem pequenininho. Só que o treinador dele dizia para a família dele assim, ele não tem o dom. E vinham olheiros olhar, e ele tinha uma turma que eles andavam de kart no autódromo. Todo dia o motorista dele passava na escola, pegava ele e eles iam direto para o treino. Se tivesse chovendo, se tivesse frio, calor, não importa, ele ia e treinava. Muitas vezes, em dias de chuva, ele treinava sozinho, porque ninguém queria treinar. Aí a gente pensa, quem que é o melhor, que foi o melhor piloto de Fórmula 1 para andar na chuva? Ayrton Senna. Ele chegava a dar uma volta em cima, eu lembro disso, tá? Nos domingos. Eu era bem novinho, mas eu lembro que a gente assistia. Ele chegava nos dias de chuva, nas provas com chuva, chegava a dar uma volta em cima do segundo colocado. Por quê? Porque ele treinou. Ele fez repetidas vezes a mesma coisa. Ele tinha uma meta de ser piloto de Fórmula 1 e ele não desistiu do sonho e da paixão dele. Por que ele não desistiu? Porque ele acreditou no sonho que ele tinha. Então, por isso que é muito importante, você tem uma meta e você acreditar que tudo que você quer, tudo que você já imaginou na sua mente, tudo que você já sonhou, você já sentiu o cheiro, você consegue acessar. Você consegue ter isso. O Ayrton Senna é uma prova viva disso, do poder da meta. O impacto que a meta tem sobre a vida de uma pessoa. Ele simplesmente não tinha o dom, mas ele repetiu tantas vezes que ele foi 3 vezes o melhor do mundo. O Ayrton Senna é uma pessoa como exemplo para nós criarmos as nossas metas e nunca desistir. Uma segunda pessoa que eu vou comentar com vocês, que hoje vocês devem conhecer, é o Cristiano Ronaldo. Jogador de futebol. O Cristiano Ronaldo é outra pessoa que, se vocês lerem, escutar a história dele, é um cara cheio de disciplina e cheio de metas, e ele desde pequeno, ele tinha essas metas, e ele não desistiu até alcançar todas as metas que ele tinha, e ele alcançou. Já foi o melhor jogador do mundo várias vezes, e eu acho ainda que é
Por quê? Porque ele tem disciplina e ele focou na meta, cumpriu todas as etapas dela e hoje ele se mantém no topo. O que a gente precisa para criar uma meta? Ter a imaginação, escrever uma folha de papel e pronto. Você cria o quê? Metas para 1 ano, para 10 anos, para 20 anos. As metas curtas, elas são mais fáceis de alcançar. As metas de médio prazo e de longo prazo é mais difícil. Mas não podemos perder a motivação. Sempre está comemorando micro resultados para que você chegue num resultado grande. A soma de vários micros resultados vão te dar um resultado gigante. Só que o que vocês precisam fazer? Vocês têm que chegar hoje em casa, pegar um caderno, pegar um notebook, o computador e começar a criar a meta. A primeira coisa que você precisa fazer, você só precisa entrar em ação. Você precisa começar. Você precisa imaginar, sonhar, colocar no papel, criar o processo de ação e entrar em ação. O que é ação? Ação é uma posição de inclinação. Eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou entrar em ação. É só inclinar o corpo para frente e você vai. Inclinação é ação. Você vai para frente. O que a gente precisa é de ação. Não adianta você ter uma imaginação muito fértil, criar várias metas, mas simplesmente procrastinar. Chegar em casa e trocar um livro por uma Netflix. Beleza que se você for assistir de repente um documentário, alguma coisa interessante e legal. Mas geralmente o que acontece quando nós chegamos? Sofá, controle de televisão. Se você não trocar isso, trocar os teus hábitos, você não consegue entrar em ação. E se você não entra em ação, você não consegue alcançar as suas metas. Foi uma honra estar com vocês. Espero que vocês comecem hoje ainda a criar essas metas. E num próximo futuro, eu vou estar palestrando em algum lugar e vocês vão estar junto comigo também palestrando sobre alguma meta que vocês conseguiram atingir na vida de vocês. Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer.